Muito obrigado. Assim, é um prazer estar aqui nessa conferência, né? A comunidade Gopher é uma comunidade que me recebeu muito bem desde o começo. E eu acho que estar aqui falando é uma forma de retribuir isso. Então, assim, eu sempre me sinto muito à vontade, parece que eu estou sempre entre amigos. E é bom ver, assim, pessoas familiares, pessoas novas também. Sempre a gente está crescendo e está uma comunidade muito gostosa. Para quem não me conhece, né, eu sou consultora. Hoje eu trabalho na ThoughtWorks, eu sou desenvolvedora. E também eu sou Google Developer Expert, assim como o Álvaro que falou ontem, né? E a ideia aqui hoje eu trouxe uma perspectiva bem pessoal, né, do que eu considero que é a melhor feature do Go. Assim, decidir o que é uma feature boa e o que é uma feature ruim é uma coisa bem tricky, né? Bem difícil, porque cada um tem suas preferências e a gente já está no segundo dia de conferência, certamente já viram bastante coisa sobre canais, sobre Go rotinas, sobre interfaces, sobre testes, talvez alguma coisa de reflection, e etc. Então, são todas features que, de uma forma ou de outra, quando a gente estudou a linguagem, a gente se sentiu atraída por elas. E talvez mais do que isso, a forma como elas se conectam entre si também é uma coisa muito particular do Go. É, como o Ramalho pontuou ontem, infelizmente o Go não tem generics, então ele não está nessa lista. Mas existe uma feature que eu acho que é muito mais importante e é a comunidade. E aí eu acho que talvez algumas pessoas estejam se questionando, mas espera aí, você está colocando comunidade como uma feature técnica, como assim está acontecendo? Eu sei que isso é um assunto polêmico para algumas pessoas não gostam desse tema e acham que eu deveria estar falando aqui sobre código, mas eu acho que é um assunto importante de ser discutido. E minha expectativa é que no decorrer dessa palestra, no final, vocês estejam convencidos tanto quanto eu de quanto esse tipo de trabalho é importante. Para falar sobre isso, eu quis ir atrás um pouquinho da história do Go e ver como que o Go foi construído, e até para buscar algumas raízes de algumas decisões técnicas, algumas coisas que foram decididas ao longo da história. E eu gosto muito dessa talk do Steve Francia, que é Go construindo em cima do ombro de gigantes. Que ele mostra basicamente que o Go ele nunca pegou nada do zero, né? A ideia não é ficar em reinventar a roda, ficar tentando fazer coisas inovadoras, mas sim buscar coisas que já foram muito bem consolidadas em outras linguagens, tentar extrair o melhor e integrar elas bem. E assim, existe uma linguagem aqui que eu acho que tem uma comunidade muito parecida com a do Go. Se alguém se arrisca a nomear, não é o Java, tá? Mas quem imaginou que seria Python acertou. E isso também é uma comunidade que eu vivencio muito, eu gosto muito da comunidade Python, e eu acho muito importante como a comunidade Python ela estampa isso no, praticamente um slogan que é pessoas são maiores do que tecnologia. Isso tem sido o slogan da camiseta da Python Brasil desde 2015, se não me engano. Ano passado foi a primeira vez que eu participei de uma Python Brasil, esse ano eu vou participar de novo. Mas é quase um statement, assim, uma declaração de que pessoas são importantes para a gente. Eu gosto muito dessa quote da Naomi Seder, que também ela é uma das diretoras da Python Software Foundation, que ela fala assim, nada do que nós escrevemos em termos de software open source, seria possível sem a comunidade. Sem a comunidade, o trabalho técnico não pode existir. Que basicamente quer dizer o quê? Né? A gente escreve código para quem? A gente escreve código por código? A gente escreve código para a gente mesmo? Ou a gente escreve código para outras pessoas? Então, assim, se a gente não está pensando no coletivo, quanta gente tem aquele projeto pessoal que ficou lá no GitHub e talvez não acaba não sendo acessado e tudo mais. Ele é importante para você aprendeu alguma coisa, mas eu acho que quando a gente constrói alguma coisa em conjunto, é que aquilo dá o destaque. E quando a gente fala de linguagem de programação especificamente, se a gente não tem ninguém usando, né, de que qual é o fim disso? E eu gostaria de trazer também uma provocação aqui que hoje eu já estou no nível de carreira, eu sou uma desenvolvedora sênior e eu queria que cada um pensasse assim, o que vocês esperam de um engenheiro sênior, né? Assim, eu tenho uma expectativa, hoje eu desempenho um papel de tech lead no meu time e nesse papel eu acabo talvez se eu parar para medir quanto tempo eu gasto escrevendo código, ele dá menos do que 50% do meu tempo. Algo entre 30% a 50% do tempo. E o que eu faço com o meu 50% a 70% do tempo? Eu estou negociando com o cliente, eu estou falando com a área de negócios, eu estou fazendo decisão de arquitetura, eu estou mentorando as pessoas que estão chegando depois, as pessoas mais júnior,
eu estou ensinando coisas, eu estou eventualmente contribuindo com alguma coisa da comunidade também, né? Que esse trabalho externo também é importante. É importante você expandir as fronteiras da sua empresa. E geralmente é isso que se espera de um engenheiro sênior. Então, às vezes, assim, a gente fica, pô, esse papo de comunidade, paz e amor, etc e tal, mas, pô, o negócio importante é codar e codar e codar. Mas espera aí, olha para sua carreira daqui a alguns anos, principalmente se você está começando, e vê o que eu espero, né? O que as pessoas esperam de mim? É que, na verdade, você multiplique o seu valor. Tá? Então, isso é muito importante. E aqui é um espaço que a gente pode desenvolver isso. Tá? Uma das oportunidades, um dos benefícios de ter esse tipo de trabalho. Eu também gosto muito dessa quote do Brett Cannon, também da comunidade Python, que ele fala assim, eu vim pela linguagem, mas eu fiquei pela comunidade. E lembra que no Keynote de ontem teve aquele exercício, né? Fiquem 5 segundos de olhos fechados, imagine a sua empresa, o que vocês lembram? A gente lembra das pessoas. Né? Então, tanto na nossa empresa como na nossa comunidade, é as pessoas que fazem a diferença. Então, por mais que aquela tecnologia seja a coisa mais legal do mundo, se as pessoas forem hostis a você, forem ruins com você, você não vai querer ficar lá. Então, eu acho que isso é um pouco da chamada também que a Cassandra fez ontem. Eu acho que assim, é para a gente refletir mesmo e ver o quanto é importante esse tipo de trabalho, que se a gente quer ser uma comunidade que está se desenvolvendo, o Go está crescendo absurdamente, e também é bom olhar por que a gente está crescendo absurdamente. Talvez a gente não seja perfeito nisso, mas a gente está fazendo um bom trabalho em acolher pessoas novas. Então, claro que a gente sempre pode melhorar. No meu caso, né, contando um pouquinho da minha história, eu vim pela comunidade. Né, então, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas se não fosse a comunidade Go, eu não estaria aqui. Né, eu conheci o Go mais ou menos em 2009 pela primeira vez, eu acho. Se não me engano, era bem embrionário, ainda tinha acabado de ser lançado, e eu olhei para essa linguagem, nossa, outro C, para que a gente precisa disso? Ignorei completamente. Né, eu estava em outro mundo da minha carreira, eu não entendia direito. E foi. E eventualmente a vida me levou, pelas decisões que eu tomei, caí aqui pela comunidade, fui fazer uma iniciativa e de repente eu falei, nossa, mas isso aqui é muito legal e a tecnologia é muito boa. Também eu acho que a tecnologia, as duas coisas são importantes. Assim, então antes do Go, meu passado era, eu comecei minha carreira como desenvolvedora C++ e entregando um pouquinho minha idade, né, as aplicações que eu desenvolvi eram aplicações client-server, né, então era bem baixo nível e tal, comunicação de rede, protocolos. Aí, por algumas decisões da minha vida, eu acabei me interessando bastante por banco de dados e me tornei DBA Oracle. E até um ponto que fui evoluindo então na carreira e a Oracle eventualmente me contratou e eu acabei caindo no mundo de vendas. Só que o que acontece? Né? A Oracle ela tem uma cultura, como todos sabem, que é uma cultura muito mais fechada, de software proprietário, e era uma coisa que eu praticamente tinha zero exposição à comunidade. Eu não sabia o que era isso. Eu tinha, assim, uma exposição a pessoas, porque como era uma área de vendas, eu fazia muita talk, mas era mais talk interna para cliente, chegar a fazer apresentação de arquitetura, etc e tal. Era bacana, eu gostava muito daquilo porque eu conhecia pessoas diferentes, mas eu não tinha esse viés de, assim, vou contribuir para o mundo, deixar o mundo melhor, etc, etc e tal. Aí, mais ou menos em meados de 2016, eu já estava identificando a necessidade de reinventar minha carreira. Eu acabei saindo da Oracle e passei alguns meses estudando e pensando o que eu vou fazer, qual é o meu próximo passo da vida. E eu cheguei à conclusão que a evolução natural da minha carreira de DBA era trabalhar com Big Data. E aí eu fui, entre outras coisas, eu fiz um processo seletivo na Globo.com, que foi onde eu comecei minha carreira recente. E assim, hoje eu já não estou mais na Globo, mas é uma empresa assim que me abriu muitos horizontes. Eu gosto muito assim, tipo, acho que contribuiu muito para minha carreira em especial, né? Foi a cultura da Globo de open source que me ajudou a me abrir para esse mundo, porque eu tava assim, saí do mundo que eu era só pessoas, praticamente vendas, relacionamento, para um mundo mais código. E eu estava sentindo falta daquela parte. Falei assim, como que eu vou exercer esse meu lado que eu posso me conectar com as pessoas, fazer relacionamentos, viajar, conhecer lugares diferentes. Isso tudo era importante para mim. E na Globo, eles têm a cultura de patrocinar diversos eventos. E aconteceu que eu tive a primeira oportunidade de fazer uma talk no Rails Girls de Pelotas, em fevereiro do ano passado. E esse é um evento, para quem não conhece, é da comunidade Ruby, né, Rails, que é para incentivar meninas a começar na área de programação, eventualmente mudar de área para se interessarem por tecnologia.
E ali eu vi uma coisa muito que mexeu muito comigo, que era como a tecnologia podia transformar a vida de pessoas. E eu acabei trazendo isso para mim, e eu criei um mecanismo que eu chamo, que até hoje ele tem evoluído ao tempo, mas é um mecanismo que eu chamo de missão pessoal. Que assim, eu parei para pensar e falei assim, qual que é o impacto que eu quero causar no mundo? Né, eu vi aquele impacto, eu fiquei muito tocado com aquilo, eu falei, nossa, achei muito legal. E pensei, tá, o que eu quero deixar realmente para a próxima geração, o que eu posso fazer de diferente? Cada pessoa vai ter a sua ideia de missão pessoal, né? Isso é por esse nome, pessoal. Mas no meu caso era assim, era me tornar a referência que eu não tive quando eu era mais jovem. Eu cheguei à conclusão que esse é o melhor impacto que eu posso fazer no mundo, porque eu realmente tive um desenvolvimento muito difícil como pessoa, como profissional, porque eu não tinha referências que eu pudesse me identificar. E antigamente, a primeira vez que eu apresentei isso no slide, eu falava assim que eu queria ajudar a minorias e mulheres, por exemplo, a entrarem no mercado de TI. Era a minha segunda missão pessoal. E eu comecei, ao longo dos anos, eu fui refletindo, dos anos não, dos meses, né, eu fui refletindo e falar, é isso realmente que eu quero? Eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu quero diminuir essa barreira que existe. Eu quero que, assim, tipo, os homens também têm necessidades, os homens também têm dificuldades. E por que a gente tem que se focar numa minoria específica ou numa iniciativa específica? Então, assim, eu acabei diminuindo minhas atividades em grupos específicos. Isso depois eu vou explicar por quê, tem a ver com também uma questão até de saúde. Eu pensei, onde que eu vou concentrar minha energia? Não, eu quero que todo mundo se dê bem. Esse é o meu foco. Então, eu acho que o impacto maior, quem viu minha talk do ano passado sabe que eu falei sobre isso, mas o meu impacto maior é na audiência, é nesse tipo de audiência mista, não em grupos de minorias. É aqui que eu quero realmente fazer diferença e mostrar que é possível estar aqui, que não é, tipo, é só você ser tipo, basicamente querer, né? Eu ia falar até ser uma pessoa capaz, mas não, nem isso. Na verdade, o esforço é querer e se tornar aquela pessoa que você quer ser, tá? Minha história com o Go começou então assim, ano passado com uma iniciativa da Globo que eles queriam fazer o Women Who Go em Porto Alegre, né? Eles tinham esse desafio porque eles, como usuários de Go, eles queriam incentivar a comunidade, a melhorar a diversidade e não existia nenhum grupo específico para isso. Eu acabei, como eu gostei muito do trabalho no Rails Girls, me ofereceram essa oportunidade de liderar e tal, daí me deram um patrocínio e tal, fui atrás. E foi assim que eu comecei. E esse trabalho me rendeu a scholarship para a GopherCon do ano passado, que aqui foi o jantar do Women Who Go, né, tipo, mulheres do mundo inteiro que ganharam essa scholarship. E para mim aquilo foi um momento muito importante que mudou a minha vida, porque assim, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Hoje até é engraçado falar isso, que hoje eu vou bastante para os Estados Unidos, mas eu nunca tinha ido. Isso depois de quase 14 anos de carreira. Então foi assim uma coisa que mudou a minha vida. E eu saí de lá, nossa, que coisa fantástica, Estados Unidos e tal, tecnologia, o pessoal respira tecnologia lá, o tipo de palestra e tal. Nossa, saí super empolgado e eu saí com essa pergunta, né? O que eu posso fazer, né? A comunidade me deu tanto, a comunidade me deu primeiro, me deram uma oportunidade da minha vida que eu nunca tinha tido antes. O que eu posso fazer para devolver? Né? E eu voltei com aquela thread em background pensando no que eu posso fazer. E aí eu comecei a ver alguns tipos de oportunidades. E eu acho que aqui eu meio que acabei até sendo meio consumida por isso. Tá? Existe uma série de oportunidades, principalmente por o Go ser uma linguagem jovem. Então, assim, contribuir para o open source, que é o mais óbvio, o Go é uma linguagem open source. Tem muitas ferramentas open source construídas com ela. Mas também coisas como organizar eventos. Nossa, eu vejo um evento desse tipo aqui, até se eu paro para pensar na organização, aqui assim, assustador o trabalho que você tem de organizar um evento desse. Mas também, falar em público é um trabalho de comunidade, é compartilhar o seu conhecimento. Assim como escrever artigos e talvez mentorando pessoas, ensinando. E também tem tido uma ênfase bastante da comunidade na questão dos Experience Reports, que é uma forma nova de você contribuir com o Go, né, de você poder escrever assim, quem acompanha as listas de desenvolvimento está tendo, praticamente todo dia surge uma proposta nova de um Go genérico, tipo, como fazer, e cada um fala das suas experiências, e fala dos seus problemas, e fala assim, com esse problema, se eu tivesse genéricos eu resolveria de tal jeito, ou a melhor forma de implementar é essa.
Daí as pessoas respondem, ah, mas essa tem esse problema e esse tal, e enfim, é uma discussão que eu acho que é bem saudável. Claro que eventualmente ela vai chegar num limite, né, de, assim, a gente não pode divergir demais, em algum momento a gente vai ter que convergir, e nesse momento a gente vai ter que ter a maturidade que não dá para agradar todo mundo. Eu acho que isso vai ser um momento bem crítico para a linguagem, mas é uma forma de contribuir, a participar dessas discussões, né? O que eu vou fazer aqui agora realmente é um disclaimer. Assim, eu vou passar algumas coisas que foram experiências pessoais minhas e eu fortemente aconselho, né, não tentem fazer tudo isso. Tipo assim, eu tive um preço até relativamente caro a pagar por tentar fazer tudo. Eu sou uma pessoa muito empolgada, eu vejo uma oportunidade de fazer uma coisa, eu quero fazer. E aí, o que acontece? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, depois, ah, mas que tal você fazer isso também? E eu vou aceitando tudo. E aconteceu que chegou num limite que eu não conseguia mais gerenciar aquilo e isso acabou fazendo mal para mim. Então, assim, eu acho que todas são oportunidades válidas, eu acho que cada pessoa tem o seu perfil de contribuir. Começando, né, open source, talvez seja a forma mais óbvia. Uma forma de contribuir com open source, eu já comentei um pouquinho, assim, é projetos pessoais. Tá? Eu estava, por exemplo, outro dia, eu queria estudar crawler, já tive a vontade de fazer isso antes. E eu pensei, ah, por que não vou escrever um e vou publicar no GitHub e beleza. Assim, não é um projeto tipo 1 milhão de estrelas, tem, sei lá, 5. Mas assim, é uma coisa que é legal porque, primeiro, foi um aprendizado próprio, né? E eu escrevi de uma forma simples que eu acho que assim, se alguém quiser pegar e dar uma lida e tentar entender, é uma forma também de você acabar aprendendo. E também tem um grande benefício, né? Antigamente eu fazia muito projeto pessoal que eu nunca publicava. Que eu ficava com aquilo assim, putz, vão olhar, vou ser julgado, não está tão bom assim, tarará. Hoje não, hoje eu jogo tudo no GitHub, porque assim, eu também não gosto mais de depender de máquina. Então, assim, às vezes eu estou em outro lugar, tipo, troquei de computador e falo, pô, você tá tudo de novo, perdi aquele fonte, então tá tudo no GitHub, quando eu quero eu clono de novo e tá valendo. Então, é até uma forma de segurança pessoal e eu vejo que, assim, existe muito valor em você aprender, inclusive com os erros dos outros. Eu gostei, adorei as talks mais cedo falando sobre isso, né? Então, às vezes, coloca lá e acho que é importante a gente estar aberto a, sei lá, receber pull request, receber issue, mostrando problemas mesmo e falar assim, pô, nossa, eu aprendi muito com esse tipo de processo já. Eu tenho outros projetos que são de outras comunidades que tem um pouquinho mais de estrela, mas enfim, não é relevante aqui, mas assim, acho que só de você quebrar esse gelo, de fazer essas primeiras contribuições já é um grande passo. Mas e que tal contribuir para uma linguagem que nem o Go, né? Algumas pessoas podem achar que, pô, Go só os cabeça branca conseguem porque tipo é muito foda, precisa de, pô, entender abstract syntax tree, não sei o quê, teoria de compilação, tokenização, blá blá blá. Sim, tem partes da linguagem que tem, né? Mas nem tudo é só esses super desafios de engenharia de software. E eu gosto desse commit, é o commit que eu mais tenho orgulho no Go. É um commit que mudou 4 bytes no código-fonte do Go. Né? Eu quebrei a palavra hostname e escrevi host espaço name. Mas isso era uma issue. Tá? Isso era uma issue, isso foi parte do Contributor Workshop no ano passado da GopherCon em Denver, que justamente a proposta não era você fazer a mega contribuição, era você aprender o processo. E eu acabei fazendo isso aqui, tipo, pensei assim, uma forma de você buscar oportunidades é o quê? Procurar aquelas tags, help wanted, good first issue, e eu achei isso aqui e pensei, nossa, isso aqui tá beleza, é low hanging fruit, tipo, tá bem tranquilo de fazer. Fui lá e mais 2 do Brad Fitzpatrick, tá lindo. Aí, tipo, há uns meses atrás eu fui dar essa mesma talk na GopherCon UK, e eu pensei, nossa, que vergonha mostrar isso aqui, não fiz nada depois de um ano. Aí eu fiz minha segunda contribuição, que dessa vez, em vez de 4 espaços, eu fiz tipo, uma linha de comentário. Ok, indo nessa progressão, mais ou menos daqui a uns 15 anos eu vou escrever uma função inteira, mas é para mostrar realmente que pode ser fácil. Você ganha mais 2 do Go Team, tipo, fazendo isso aqui. Mas por quê? Porque realmente era necessário. Então é legal você ir no GitHub do Go e ver assim, o que está lá marcado como Help Wanted. Essa aqui, no caso, assim, eu muito trapacei nisso aqui, porque a discussão inteira já tinha sido feita. Só alguém falou assim, tipo, alguém atualiza esse comentário aqui, e já fazia, tipo, 2, 3 semanas que ninguém fez. Eu pensei, quer saber, eu vou fazer.
Isso foi também parte de um artigo que eu escrevi que eu estava querendo ensinar como contribuir para o Go, que eu estava brincando com o Pixelbook também, que eu tô brincando agora. Aí eu escrevi um artigo sobre isso e usei isso como exemplo. Então, até esse artigo depois eu tenho um link para ele que é interessante para quem quiser começar a contribuir com o Go, ele tem o passo a passo. Tá? É só por isso que eu listo aqui. Então, assim, beleza, mas eu não estou me sentindo confiante para escrever código. Uma coisa que eu fiz ano passado também foi organizar o repositório de talks da GopherCon. Alguém postou no Slack lá, pô, tá feio, não sei o quê, seria legal se a gente tivesse na ordem cronológica, blá, blá, blá. Deu meu toque, né, ativou, daí eu pensei, deixa eu dar um jeito nisso aqui. Dei uma arrumada. E o muito legal da comunidade Go é que assim, as pessoas valorizam esse tipo de trabalho. Então, assim, aqui tweet do Brian, agradecendo, pô, obrigada por ter feito isso, né? Então, assim, o que eu gosto de trazer esses depoimentos de pessoas respeitáveis da comunidade, porque mostra o quanto a gente realmente é uma comunidade aberta e dá valor para esse tipo de coisa. Então, e é uma forma de se pegando, assim, tipo, eu fui também, se parar para pensar, eu comecei a contribuir no GitHub em 2016, assim, não tinha muitas coisas. E com esse tipo de incentivo, você começa a falar, pô, legal, foi aceito, foi aceito, foi aceito, você vai cada vez criando contribuições maiores. Esse é um outro repositório que eu gosto, né, que eu faço muita talk sobre Google Cloud. E tem o Golang Sample, são exemplos de código para você usar com a GCP. E ele também é, tipo assim, toda vez que eu chego numa talk, eu uso um exemplo para, pô, isso aqui não está tão legal, vou dar uma mexida, vou deixar um pouquinho melhor. Aí, também, resposta, né, feedback da comunidade, aí eu tenho um comentário do Chris falando assim, pô, escrever readmes e exemplos não é sexy, mas é valioso. Daí a Cassandra aqui responde de volta, pô, não, é sexy sim. Por quê? Porque você está deixando uma coisa melhor para quem vem depois. O ponto é esse, né? Então, a gente sempre quer construir uma comunidade mais produtiva, aquela questão da motivação de escrever a documentação que a gente comentou aqui mais cedo, é bem por aí. É nesse caminho de criar uma comunidade incrementalmente mais produtiva. Também uma outra forma, né, não só dentro do Go, eu gosto muito de contribuir para, por exemplo, um pacote que eu uso. Eu vejo que o Go tem muita oportunidade porque tem muita coisa que está começando. E aqui, no caso, esse Gota, ele é um package de data frames. Para quem vem do mundo ciência de dados, é como se fosse uma tabela em memória, para que você pode fazer algumas operações. Para quem não vem, né, do mundo de ciência de dados. E machine learning também usa muito. É inspirado nos data frames do R, do Python, né, do Pandas. E o Go tinha essa package, ele tem outras packages também para isso, mas essa era uma razoavelmente madura ano passado. E eu vi que faltava um método describe. E era um método razoavelmente simples de implementar. Pensei, vou fazer. E o legal disso não foi nem escrever o código do describe, que ele realmente era bem trivial, mas assim, a forma de interagir com o owner do projeto, a gente fica discutindo, tipo, essa aqui é a melhor implementação, essa não é. Ou, agora vamos fazer os testes aqui com Table Driven Test, tudo mais. Foi a primeira vez que eu escrevi um Table Driven Test. E foi uma experiência muito boa. Então, eu vejo que também a gente não precisa ter essa pressão de acertar de primeira. Manda o pull request e vai discutindo, né? Aí, com o tempo, a solução vai melhorando e se constrói junto. Talvez não só mandar pull request, criar issue também é uma forma de contribuir. E eu faço isso bastante também. Eu crio bastante issue e às vezes eu quero contribuir com uma coisa que não tem a issue, eu crio a issue e depois resolvo ela. Também é uma forma. Por que eu faço isso? Para documentar. Tá? Para deixar claro a motivação e às vezes é melhor discutir na issue do que no pull request. Às vezes fica um pouco mais organizado. Pelo menos eu prefiro trabalhar dessa forma. Então, assim, o ponto é, se você quer contribuir com código, você pode ser desde o mais iniciante até o mais expert, sempre vai ter espaço. Tá? Eu acho que você tem que buscar uma zona de conforto, né? Eu comecei incrementalmente, fazendo contribuições bem pequenininhas e depois aumentando. E ainda sonho, né, realmente fazer uma contribuição bem significativa para o próprio compilador do Go, mas assim, realmente não tive tempo para isso. A sugestão é tentar melhorar uma package que você já conhece, né, que você gosta de usar, às vezes com exemplos, com documentação e depois alguma feature nova. E se você tiver sem ideia, nosso amigo Avelino compilou essa lista aqui, com a ajuda da comunidade também, né, de vários projetos em Go que são bem interessantes, eu acho que é um bom ponto de partida. Tá. Sobre código, assim, eu acho que essas são as principais dicas. Também, beleza, não estou me sentindo à vontade para contribuir com código. Que tal? Então, tipo, vamos contribuir com a organização de eventos. Eu comecei com o meu Go Porto Alegre, foi um dos primeiros eventos que eu organizei.
Eu tive uma série de lições com ele. Assim, ano passado eu mostrei isso aqui. A gente fez um tutorialzinho que era um Pac-Man com linha de comando. Ele rodava no Shell e toda a construção do labirinto, os personagens, tudo era emoji, assim, já aproveitando a questão do Unicode. Mas, assim, aí eu tenho uma meia-culpa que eu prometi ano passado melhorar esse código e eu não fiz. Tá? Então, assim, estamos na vibe de ser sinceros, assim, esse ano, né? Então, eu realmente não consegui me comprometer meu tempo, até por outros projetos. E eu até deixo um convite, quem quiser contribuir e ajudar a refatorar isso aqui. Eu acho que seria é um tutorial bem legal, só que ele não está idiomático, tá? Então, assim, o maior problema dele é que, assim, quem fez isso aqui estava aprendendo Go, meio que no modo Go Horse, assim, tipo, vamos fazer, esse projeto saiu em 2 dias. E aí, tipo, com, sei lá, 4 pessoas trabalhando nele. Então, a ideia, assim, é realmente ter um tutorial significativo para a comunidade para fazer uma coisa que não trivial, não sempre aquele negócio do web service e tudo mais. Mas fica aí, quem quiser eu posso até ajudar mentorando, mas eu realmente estou sem compromisso de tempo para fazer isso. Aí teve a questão da Diverse Scholarship ano passado, que foi uma coisa que eu participei também para tentar melhorar a questão da diversidade. Esse ano eu não fiz, porque eu entrei nessa questão de eu estou realmente filtrando as atuações que eu tenho, eu estou querendo atuar em pontos que eu sou mais efetiva, e esse ano eu achei que eu não, o tempo e esforço que eu gastei é mais escalável de outra forma. Eu prefiro vir aqui fazer uma boa talk ou contribuir para o professor. Se eu escrever um artigo, eu acho que eu não sou uma pessoa muito organizada, então eu acabo não contribuindo tão bem, não gastando toda a minha energia da melhor forma fazendo esse tipo de trabalho, embora ele é extremamente importante. E também eu acho que se alguém quiser assumir essa frente, a organização aí da GopherCon vai estar mais do que aberta a isso. E talvez não só uma diversidade de mulheres, talvez expandir, né, isso, ter um projeto mais genérico de outros grupos não pouco representados, pessoas negras, etc. Sobre organizar, então, assim, o maior ponto que eu gosto de trazer aqui é que quando eu comecei a organizar o Enroll Go, eu não sabia nada sobre Go. Então, você não precisa também ter muito conhecimento. Eu entrei na comunidade por causa desse evento, né? E o maior desafio sempre vai ser, né, encontrar patrocinador, locais e palestrantes. Basicamente, você tem que ter muita skill de networking para poder fazer isso. É uma ótima forma de melhorar skills sociais. Já, como que eu converso com as pessoas, como que eu chego em tal pessoa e tal, começar a descobrir quem que influencia quem, etc. e tal. Você pode organizar outras coisas além de meetups, né? E eu acho também importante, mais do que talvez ficar criando muito meetup, é colaborar com os que já existem, que eu sei que o pessoal sempre precisa de ajuda, né? Então é uma forma de começar a entrar e não ter que fazer tudo sozinho, mas se for o caso de fazer sozinho, começar pequeno, tá? Porque assim, não tente fazer o primeiro evento para 200 pessoas, que é muito trabalho. E foi bem aí que eu acabei me desgastando bastante. Isso é né, a questão que eu deixo bem em negrito, né? Consome muito tempo. E às vezes não tem a escala que você desejaria, mas assim, é dom. Eu valorizo muito o pessoal que organiza a GopherCon Brasil por causa de que eu já fiz esse tipo de coisa e eu sei quanto dói. É difícil. Difícil pra caramba. Nós, parabéns por fazerem isso acontecer. Falar em público, né, é coisa que obviamente eu gosto bastante, né, por motivos próprios. E assim, a motivação que eu uso, eu acho que tem a ver também com o keynote de hoje. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é submeter palestras sobre coisas que eu não sei fazer. E assim, isso meio que pode assim, tipo, eu acho que existem níveis que você pode fazer isso, tá? E eu meio que exagerei um pouquinho, meio que contribuiu para o meu burnout, mas hoje eu faço isso um pouco mais consciente, mas é muito comum, assim, pô, você quer aprender esse negócio, peraí, eu vou submeter um talk sobre isso e eu uso aquilo como motivação, tipo aquela pressão para poder dar, ok, agora eu tenho que aprender na marra, porque eu sei que tem uma audiência querendo saber sobre isso. Mas também, assim, e aí você tem 2 pontos, né? Primeiro, você aprende fazendo. E o segundo, que eu acho que vale também para os próximos tópicos, é que, assim, quando eu tento explicar alguma coisa, eu aprendo muito mais sobre aquela coisa. Porque você é obrigado a simplificar a sua lógica. Tipo, às vezes você aprende, eu sei fazer mecanicamente aquilo, mas espera aí, eu sei isso de verdade? Tenta explicar para alguém. Acho que, independente de ser uma talk, é uma grande forma de aprender. Eu acho um ponto muito importante, né? Tipo, olha, é uma oportunidade para conhecer pessoas e lugares. Eu acho que quem gosta de viajar, isso é uma coisa, tipo, papel ideal, assim, você acaba indo... Eu conheci praticamente o Brasil inteiro fazendo palestra. E
sempre tem demanda para novos palestrantes. Eu acho que é importante todo mundo que se você tem um pouquinho de vontade de falar, aproveita Lightning Talks hoje no fim do dia, começa, se engaja. Se precisar também de dicas sobre isso, eu sempre estou aberto a conversar. Então, eu acho que realmente, para mim, eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa parte de falar em público. Recomendações é começar pequeno, né, audiências pequenas, mas assim, eu vejo que, por exemplo, aqui como é uma comunidade bem aberta, eu acho que aqui todo mundo aceita bem o erro, então assim, não tenho medo de vir aqui na frente, errar e tudo mais. Eu acho que todo mundo, uma coisa que eu gosto de dizer para todo mundo é que assim, a plateia sempre está torcendo por você, que ninguém gosta daquele fenômeno da vergonha alheia, né? Então assim, eu nunca vi uma plateia torcer contra um palestrante. Então assim, eu sempre trago essa energia para mim quando eu subo aqui no palco. Se eu tenho uma dúvida sobre o que falar, é muito importante falar sobre perspectivas pessoais de coisas que você fez. Por exemplo, assim, hoje a gente viu a palestra anterior sobre Shell com Go. E ele foi mostrando passo a passo, tipo, eu fiz isso aqui, deu errado, fiz isso aqui, deu errado, fiz isso aqui, deu errado. Eu aprendo muito com esse tipo de talk. Eu acho que é um jeito bem interessante. Então, às vezes, mesmo que esse assunto é batido. Não, mas eu fiz uma coisa diferente, que deu um resultado um pouquinho diferente, e vale a pena compartilhar. Uma sugestão também, eu mantenho um tracking no GitHub das minhas talks, se alguém quiser, esses slides também vão estar lá. E eu tenho um artigo sobre como fazer palestras técnicas. Eu fiz uma palestra num TED esse ano e aprendi muita coisa nesse processo. Então, acho que, para quem tiver interesse em ler esse artigo, eu falo sobre algumas metodologias que eu já usei. Outro ponto, meio que na mesma linha, assim, mas eu não quero exposição ao público, mas eu quero continuar compartilhando meu conhecimento. Então, uma outra forma é escrever. Eu não escrevo tanto quanto eu gostaria, e eu estou tentando melhorar nisso, né, mas um dos erros que eu cometia nossa, esse negócio é super legal, vou fazer isso aqui e depois eu escrevo sobre isso. Né? Então, assim, tipo, daqui a pouco eu escrevo. Adivinha o que acontecia? Não, nunca escrevia. Então, hoje eu estou adotando uma nova estratégia, que é assim, eu escrevo enquanto eu faço. Se eu estou a fim de explorar algo novo, eu começo a escrever o artigo junto com a coisa que eu estou fazendo. Então, no caso aqui, eu estava brincando com o Pixelbook e pensei, eu quero ver se eu consigo fazer essa máquina servir para um ambiente de desenvolvimento. Porque, assim, minha motivação, eu adorei o teclado. É só isso. Tipo, o teclado é fantástico. Eu pensei, ok, vamos ver se eu consigo substituir o Mac ou não. E legal, tipo, comecei a testar assim, peraí, isso eu vi, toquei logo no começo, daria um bom artigo. Pensei, vou escrevendo e fui fazendo passo a passo. Daí, às vezes, o que acontece? Você encontra um erro, para a escrita, vou resolver o erro, beleza, já põe a solução. Porque a pessoa que vai fazer atrás, vai seguir, ela vai passar pelas mesmas etapas, ou às vezes ela vai achar seu artigo procurando por aquele erro. Então, é uma forma também de documentar o seu trabalho. Esse artigo aqui foi meu último que eu publiquei, eu só estou listando ele aqui, porque para quem quiser ver como o processo de contribuição para o Go, eu sei que já está documentado em vários lugares, mas aqui eu escrevi de novo. O resultado desse artigo foi aquele pull request, então olha que legal, eu vim com a proposta de montar um ambiente de desenvolvimento e eu queria testar ele. Será que eu consigo fazer um trabalho de verdade nesse notebook? Aí eu pensei, qual a melhor forma de testar? Imitar alguma coisa para a linguagem Go. Aí eu fiz, encontrei alguns problemas, já arrumei os problemas no meio do artigo, daí eu vi assim, nossa, e tem a oportunidade de fazer um pull request. E ainda fiz um pull request, então assim, tipo, pensando em fazer alguma coisa, já acabou saindo várias coisas diferentes. Eu acho que é uma forma legal também de aproveitar o tempo. Sobre artigos, eu acho que eles escalam muito melhor do que talks, né? Então, assim, eu posso fazer essa talk aqui, ela vai estar disponível no YouTube depois, algumas pessoas vão ver, outras não, mas o artigo, ele meio que fica lá acessível pela internet, buscado, as pessoas têm mais facilidade de parar para ler alguma coisa do que, às vezes, parar para ver um vídeo. Então, eu acho que escala um pouquinho melhor. Existe uma via de duas mãos aí, também eu acho que é muito interessante que talks podem virar artigos, e artigos podem virar talks. Então, aí depende muito da zona de conforto. Tem artigos que eu escrevi que foram transcrições de talks. Que eu achei que o conteúdo foi legal, no talk não foi gravado, então, peraí, eu vou documentar isso aqui. Ou, às vezes, eu fiz o contrário, também é válido, esse artigo foi bem bacana, eu vou fazer uma talk sobre isso. Uma única dica é mantenha a leitura em menos de 10 minutos. Isso já meio que é comprovado. Tá? O ideal seria, no máximo, 8, mas acho que até 10 ainda vai.
que realmente acho que pela pressa das pessoas, quando a gente procura artigos na internet, a gente quer unidades de informações que são fáceis de consumir. Ah, mas o meu conteúdo é maior que isso. Beleza, quebra e faz uma série. É só para a questão de facilidade mesmo da pessoa consumir aquele recurso. E é, assim como qualquer outra coisa, é interessante escrever sobre coisas que estão tentando entender. Uma outra abordagem que é de contribuir é mentorar e ensinar. Assim, essa parte de mentorar ela é uma abordagem bem um para um, ela não é muito escalável, mas eu acho que assim de todas as formas de contribuição que eu tive é uma das mais gratificantes. Eu tenho uma mentorada que mora em São Paulo, que eu estou acompanhando a evolução da carreira dela. Eu acho que, nossa, está sendo muito fantástico. Eu vejo assim, tipo, poder fazer parte disso é bem gratificante. Não, como eu falei, ela mora em São Paulo, eu moro em Porto Alegre. Então, assim, eu faço basicamente todas as sessões pela internet. Geralmente é WhatsApp mesmo. Acho que uma ou duas vezes a gente fez uma videocall. E, assim, gasto pouco tempo. Não é muito escalável porque, assim, não dá para mentorar 1000 pessoas com qualidade. Você não vai conhecer ninguém. Mas, assim, no meu esforço não é tão grande. Às vezes ela assim, ô, Dani, eu estou aqui, estou com esse problema, me ajuda e tal, ou estou vivendo essa coisa, e às vezes um conselho, uma palavra amiga que se precisa, ou mesmo assim, ó, faz aqui, eu já fiz isso, compartilho um pouco da minha experiência, e eu achei isso muito efetivo, para mim foi muito interessante. Então, eu convido até as pessoas mais seniors da comunidade a oferece um pouco do seu tempo. Eu acho muito importante. E assim, eu me coloco à disposição, se alguém aqui tiver interesse, quiser, precisar, eu posso ainda ter mais algumas pessoas para orientar, eu não prometo uma super atenção, mas se alguém tiver alguma coisa que eu possa ajudar, meu Twitter, fica a dica também para quem é novo na comunidade, se você não tem um Twitter ainda, você está fazendo errado, tá? Porque a galera toda se encontra no Twitter e também o canal do Slack, né? São duas formas boas de me encontrar, se vocês quiserem bater papo sobre isso. Fechando, né, então, tudo que foi dito aqui. Minha vida depois do Go, comecei a acumular uma série de responsabilidades, né, virei GDE, mentora no Google Launchpad, comecei a organizar uma série de coisas e tal, escritora, além das minhas contribuições de palestra, e o resultado disso tudo foi basicamente o apocalipse na minha vida, né? Então, assim, teve mais ou menos em abril, teve um período bem, exatamente quando eu saí da Globo.com, eu estava migrando para a TW, eu queria tirar 2 semanas de férias e eu passei essas 2 semanas de cama, porque eu estava num burnout extremo. Eu tinha vindo de uma série de palestras, a última, não sei se alguém aqui viu, mas tinha sido em BH, num evento do Women Tech Makers, que eu estava com febre, estava quase sem voz fazendo assim, eu estava acabado. E eu vi que, assim, daquele momento, quando eu fiquei de cama, eu perdi 2 semanas da minha vida tipo, me recuperando, eu pensei, poxa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, a lição que eu trago disso, assim, eu acho que Go dá muita oportunidade, o Go empolga muita gente de querer contribuir, mas, assim, foca para não, porque se dispersar, assim, não façam que nem eu. Se você tiver o mesmo perfil que eu, que quer abraçar o mundo, é um risco muito grande para a saúde. Então, hoje, eu estou cada vez tirando mais coisas da minha atuação, porque eu quero concentrar naquelas coisas que eu realmente gosto mais de fazer e que eu sei que eu sou mais efetivo. Hoje eu quero escrever, quero contribuir para o open source e quero fazer palestra. Basicamente é isso, que eu sei que é onde eu consigo ter um maior alcance e, assim, alinhado com aquela missão, né, pessoal que eu comentei no começo. Então, assim, basicamente, né, aqui está só o que eu acabei de falar, mas não precisa aceitar todas as ofertas, mantenha o foco, e escolhe o caminho que você está mais confortável. E eu acho que talvez a lição mais importante é que, assim, ó, espero ter mostrado aqui, tem infinitas possibilidades de contribuir. E eu acho que todo mundo ganha mais se a gente dedica esse tempo a criar um ambiente mais harmonioso. É isso aí, gente. Muito obrigada. Se alguém... A gente tem um tempinho para perguntas, se alguém quiser trocar uma ideia, perguntar alguma coisa sobre... Vai lá, Álvaro, deixa eu te levar aqui o microfone. Muito bom o talk, principalmente essa questão que tem milhares de possibilidades para contribuir aí na comunidade.
Você comentou uma coisa que eu tenho um problema gigantesco com isso, que assim, eu também gosto de escrever artigos e tudo mais, mas eu demoro muito para escrever um artigo. E aí você comentou essa de, tipo, já desenvolver um projeto e ir documentando. Eu já tentei fazer isso, mas eu acabo perdendo a paciência, porque eu fico, nossa, eu quero ver o bracinho robótico funcionando logo e... tipo, acaba acontecendo isso comigo. Mas a pergunta é, tipo, se você tem alguma dica dentro disso de, tipo, ou é só, tipo, seja paciente e escreva o que você está fazendo, vai documentando, ou tem alguma coisa mais específica que poderia dar de dica com relação a isso? Assim, a experiência que eu estou tendo, assim, tipo, até principalmente depois que eu entrei na TW, eu comecei a me inteirar um pouquinho mais de metodologia ágil e a gente vive esse mesmo problema no dia a dia. Olha só como as coisas, trabalho de comunidade se conecta com o que a gente faz no dia a dia. Tipo, então tem aquela coisa de quebrar histórias, né? Tipo, na metodologia ágil a gente vai, tem o cardzinho, tem a história, beleza, mas peraí, eu acho que essa história está muito grande para o meu sprint. E o seu sprint, por exemplo, é o tempo que você tem para escrever um artigo. Então, assim, o que eu gosto de fazer é quebrar em unidades que façam sentido e, eventualmente, isso acaba virando uma série. Por exemplo, assim, estou falando sobre um braço robótico, então, assim, eu tenho que falar sobre o setup, tenho que falar sobre o braço, tenho que falar sobre o hardware, falar sobre o software. Talvez se você escrever tudo no mesmo artigo, vai ser too much. Mas escreve um artigo sobre o setup, um sobre o hardware e outro sobre o driver, talvez seja mais fácil de digerir. Então, assim, quebrar em partes é uma das coisas que eu recomendo fazer. Alguém tem mais perguntas? Bom, vou estar disponível aí nos corredores, se quiserem, quem não quiser perguntar agora, também vou estar por aí no evento. Obrigado.